Seja bem-vindo a mais um episódio do Olha o que eu aprendi, o podcast que não entrevista pessoas, entrevista o repertório dessas pessoas. E hoje tem um repertório incrível de duas pessoas, dois amigos que eu admiro muito, gosto muito de ter por perto, inclusive gostaria até de conviver mais com eles, mas acho que eles não gostam tanto assim de mim. Fica a dica aí para me convidar para mais coisas, jantares, coisas de graça assim, que eu não preciso investir tanto. Você já sabe, mas não custa lembrar, sou Ricardo Branco, mentor de oratória, criatividade, te ajuda a falar melhor em público, a gravar vídeos, se posicionar. E os dois aqui são referência nisso, já fizeram aula comigo, inclusive o Marcinho já fez aula, o Caio tá nesse processo aí também. São pessoas especiais que, antes de vocês se apresentarem, eu quero dizer que hoje aqui nesse papo, eu quero muito falar sobre ter coragem de empreender, sobre ter coragem, na verdade, de ganhar dinheiro, porque é muito difícil. E vocês são referência nisso pra mim. Obrigado por terem vindo. Tá feliz de estar aqui ou não? É claro. Muito. E Como tu, Caio? não? Muito feliz. Pelo podcast e Pela sua A sua companhia. presença. Vocês vão me convidar mais para uns que- rolês assim de rico? Com certeza. Tem que ser lá em Chapadão do Sul, você sabe. Eu Casal, vou. Lá exato. só tem rico, inclusive, Oh, Chapadão do verdade. Sul. Levar pra conhecer as propriedades Eu lá. vou. Marcinho, se apresenta pra galera aí, cara. Quem que você é, o que que você faz, time que torce. Legal. Conta o time, tá? Eu quero Não, que... não. O time eu vou deixar, eu acho que a fase já não tá, Tá boa, ruim, já tem né? uns Tá. 5, 6 anos, então Tá eu vou ruim. deixar. Mas meu nome é Márcio Dias, sou assessor de investimentos há basicamente 5 anos pela XP. Boa. Eu sou sócio do escritório de investimentos aqui hoje em Rio Preto. A gente tem a filial em São José do Rio Preto, mas a matriz é Curitiba. Aí, como eu comentei, eu moro hoje em Chapadão do Sul, uma cidade no interior do Mato Grosso do Sul também. Sou de lá, então tô buscando um pouquinho mais esse público agro, né? Então, acho que fez bastante sentido essa minha mudança para, Sim. de fato, conseguir novos mercados, enfim, novas pessoas ali também, que faz bastante sentido para a profissão, né? Bom dia. E torce pro Santos, tá, galera? Vou Não, falar não, aqui. Torce não. pro Santos, sim. Não tem que ter vergonha. Fala, porque a vulnerabilidade gera conexão. Se você fala isso, o público que tá em casa vai dar o like agora. Vai se inscrever no canal, porque Não. vai querer te apoiar. Agora, você falando, por Ah. conta da convocação do Neymar, talvez gere uma comoção, né? Mas Compensa. fora isso também. Não, pode ser que não. Pode ser que não. Difícil. E o senhor, essa beldade incrível mineiro. Tu é de onde mesmo? Tu é nascido em Paranaíba. Eu sou de Três Lagoas, na verdade, Três bem Lagoas. próximo ali. Tudo Sim. próximo ali. Uhum. E o senhor mineiro, qual o seu nome? De onde você vem? O que que você come? O que que você se alimenta? Como você já disse, né, Ricardo? Mineiro, acho que vai dar pra sentir no sotaque aí. Sotaquezinho. Meu nome é Caio Augusto Cascão, pra Ó. quem não me conhece. O Cascão é sobrenome, tá, Uhum. gente? Não é do gibi. 34 anos, mineiro, como bem disse nosso querido Ricardo. Hoje eu estou como assessor de crédito imobiliário. Eu e minha esposa, a gente tem um escritório aqui em São José do Rio Preto, né, onde a gente assessora quem quer comprar a casa própria. A gente faz o intermédio com o banco. Boa. Então, é um modelo de franquia a nossa empresa, é uma empresa mineira lá da nossa cidade. Hoje é o maior correspondente bancário do Brasil e eu e minha esposa é quem faz essa ponte aqui em São José do Rio Preto. Pô, deu match, então, assessor de investimentos e assessor de crédito. Exato. Até parece que foi combinado, né? Cara, eu nem sabia. Eu nem imaginei que fosse dar Imagina tanto match Se, assim. se fosse combinado, não dava tão certo. Não dá tão certo, né? Exatamente. E como eu falei ali da questão de coragem, eu vejo vocês como pessoas muito corajosas. Fizeram mudanças de cidade, por exemplo. O Marcinho mudou, o Caio também mudou, a Ana também mudou, que ela vai participar também do podcast. Então, a ideia que eu quero trazer aqui para o nosso público, esse repertório que eu quero começar já de início, é como é que é trabalhar nesse estilo de quanto mais você produz, mais você ganha. Não tem salário fixo. Você tem que Sim. produzir para ganhar mais, tem certeza. que investir o seu tempo, o seu conhecimento. Como é que foi essa tomada de decisão, essa transição? Vocês não faziam sempre isso assim, teve que... Não. Como é que é isso, Marcinho, pra ti, assim, de virar assessor de investimentos e ganhar à medida que teu cliente ganha? Como é que é essa mudança? Pra mim, ela foi uma mudança até que dupla, né? Porque eu tava antes na área judiciária, tava trabalhando ali como juiz de paz, na verdade, e trabalhando no Paz. gabinete. E trabalhando no gabinete de um juiz, fazendo decisões, despachos, Caramba, sentenças. não sabia disso. E assim, eu tava nesse ambiente, só que eu sempre, desde o segundo, terceiro ano da faculdade, eu sempre não me via na área, né? Uhum. Então, quando eu fiz a migração para assessoria de investimento, eu saí tanto da cidade, saí ali de Paranaíba, vim para Rio Preto, começar do zero, e comecei também uma nova profissão, né? Numa nova área. Então, assim, eu Uhum. acabei dando essa dupla transição, né? E, de fato, é muito isso que você falou, Ricardo, que às vezes a gente não sabe como é que vai ser a remuneração no mês seguinte, a gente não sabe se a gente vai ter os mesmos clientes que a gente teve na base, se vão entrar novos clientes, se vão sair clientes, enfim, é algo totalmente desafiador, né? A gente tá sempre ali buscando, é como se fosse a cenourinha ali na frente toda vez, né? Uhum. Então, se você não for buscar, não ter essa garra de buscar ali, de fato, essa nova remuneração, uma
remuneração sempre melhor, cara, você vai ficar estagnado. Você ficando estagnado, você começa a desmotivar, você acaba não gostando mais da profissão, enfim, são uma série de fatores ali que acaba te estagnando e você, cara, não consegue, né? Pô, é bem diferente. Mas não dá o medo de não conseguir, assim, às vezes, de, pô, mas vale eu trabalhar fixo, igual meus amigos, Com às certeza. vezes, tipo, a galera ali, sente isso ou não? Isso com certeza, assim, você vê, principalmente eu como estava na área do direito, vira e mexe tem alguns concursos que te brilham um pouco os olhos, né? Por exemplo, esses dias eu estava vendo um concurso no Banco Central, que tem um pouco a ver com a área financeira, pagando 20 mil. Pô, é um salário legal, só que aí você acaba ficando naquele teto também, né? Hoje, na profissão de assessor de investimento, imagino que também de assessor de crédito, não tem teto, né? De fato, só que você também não tem o chão, só que você também não tem o chão, né? Exato, então você começa do zero. Ambos os sentidos, né? Você não tem limite. Exato. Assim, pode estar devendo pra todo mundo ou ganhar também. Exatamente. Pô, e essa tua coragem também, Caio, assim, tu era de que área mesmo? Ricardo, eu sempre convivi com autônomos, né? Minha família, meu pai e minha mãe sempre trabalhou como autônomos, meu pai sempre foi vendedor, então esse espírito, né, de eu tenho que produzir esse mês, porque senão o mês que vem eu não tenho recurso. Eu sempre convivi com isso, né? Então, eu sou formado em engenharia de produção e eu trabalhei na área por 1 ano, eu fiz estágio em algumas empresas. E no meu último contrato de estágio, eu recebi a oportunidade, um amigo meu, ele estava fazendo uma transição também de carreira, e ele tinha uma loja de eletrônicos, acessórios ali, e aí ele me convidou, ele falou, tô fazendo uma transição de carreira, eu não vou conseguir tomar conta. E tava terminando meu contrato de estágio, você não quer assumir? Eu falei, legal, gostei. E entrei nesse mundo do empreendedorismo, né? Mas isso foi bem antes ali da pandemia, então eu peguei a pandemia. Eu tinha a loja aberta durante a pandemia, paguei aluguel por um bom tempo ali. Caramba! Só que eu consegui me adequar com a internet. Né? Bem no início da pandemia ali, eu consegui me adequar com a internet. Na época a gente vendia bastante nos marketplaces de dentro do Facebook. O pessoal tava em casa, né? Com o telefone na mão. E eu consegui vender bastante acessório. Então, essa época da pandemia eu sobrevivi ali com isso. Mas também é um mercado de altos e baixos. O comércio em si é um mercado de altos e baixos. Até por isso a gente tem todas essas datas comemorativas, né? Para tentar aquecer o mercado ali. E com 2 anos de empresa, 3 anos de empresa, eu já recebi também um convite. Até pelo fato de eu ter dado certo na loja ali, eu recebi um convite de alguns amigos meus para trabalhar nessa área de assessorar ali, fazer financiamentos imobiliários. Então, como eu tive uma experiência legal no empreendedorismo, porque é aquilo, a gente não tem teto, então tinha um mês que você estourava de venda. E eu vi que o mercado imobiliário era um mercado que também era assim, não tinha limite. E aí eu resolvi também, só que aí foi uma mudança de cidade, é um negócio que eu não tinha menor domínio, né? Foi mesmo que na raça ali, lógico, a gente tem a empresa atrás que dá um suporte, mas é um desafio enorme. Ricardo, só pra você ter uma ideia, até eu entrar na Prime, eu tinha mudado uma vez de casa. Caramba, em 30 anos de vida. Em 30 anos, praticamente, eu mudei uma vez de casa, né? Eu morei na mesma casa. Então, assim, mudanças pra mim não eram coisas constantes. Então, foi um desafio muito grande, né? Morar fora dos pais, longe da esposa, né? Que eu já tinha um relacionamento com a Ana Paula. Mas, cara, gostei, igual eu te falei, sempre convivi com isso, né? Então, pra mim, assim, não era, sabe, aquele bicho de 7 cabeças. Eu sempre via essa decisão, assim, no horário do meu pai e da minha mãe. Então, pra mim, foi relativamente fácil eu conviver com isso. E tu acha que uma pessoa ela já nasce empreendedora? Porque mesmo que esteja no ambiente disso, às vezes não segue esse caminho. Mas tu acha que uma pessoa já nasce assim com a veia empreendedora? Já nasce com essa coragem de se reinventar toda hora? Ou é uma construção? Eu acho que sim. Eu acho que sim, mas eu gosto muito dessa construção, né? Eu sou muito adepto, igual eu tenho hoje amigos que estão com filhos recém-nascidos, né? Eu sempre falo pra eles, gente, né? Eu acho que é legal focar a criança com esse espírito, porque eu acredito que hoje todas as áreas você tem que ser empreendedor, né? E as áreas mais rentáveis. Beleza, eu vou formar em medicina, mas a gente tem experiência que o médico que ele recebe mais, que ele ganha mais, é um empreendedor, é o cara que tem a clínica dele, né? O cara que tem outros profissionais que trabalham para ele. Sabe vender. Exato. Então, assim, eu acho que todas as áreas... eu vou formar em engenharia. A gente vê que quem mais recebe, quem mais ganha, os engenheiros, é o cara que monta a própria empresa e tá prestando assessorias ali para outras empresas. Então, eu acho que, sim, tem a veia,
mas a construção, ela vai ajudar muito. Porque potencializa. muita Potencializa, exato, exato. E hoje é difícil de você correr de ser empreendedor. pessoa. Caramba. Se não tiver a cabeça de empreendedor, até às vezes dentro de um CLT também para começar ali. Exato, Não avança. exato. Cabeça Não. pequena não. Exato. Sim. Até para você subir de cargos ali, né? Você tem que se vender. Então, eu acho que essa cabeça empreendedor, vindo dos pais, acho que vai ajudar muito, 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 muito no crescimento profissional ali, no início da carreira, eu acho que vai ajudar bastante. E, ô Marcinho, o que tu fez para se potencializar ao longo desse período? Porque o Caio trouxe aqui bem interessante, sim. A formação, ela tem que acontecer. Uhum. Às vezes até você nasce num bom ambiente, tem um incentivo, mas se você não se qualificar, você não consegue chegar onde você tanto quer e merece. Tu já tá num nível hoje absurdo, assim, tu é um cara referência, faz o que faz, tem autoridade. O que tu teve que fazer, como que tu se qualificou para ser o Márcio Dias, assessor de investimentos, sócio da JFK? Você tem quantos bilhões de custódia lá? Eu vi Hoje a gente tem mais de 2,5 bi. É absurdo, né? Presta um pouco, inclusive. Mas é muita. Como é que tu fez, assim? Como é que tu se construiu para ser o cara que tu é hoje? Para onde tu olhou? O que tu estudou? O que não faltou? Eu acho que eu já até comentei isso com você, né, Ricardo? Antes da assessoria, eu estava na parte ali do direito, eu era bem, assim, bem travado. Não tinha muito essa veia comercial que o Caio falou, que você acaba tendo dentro do ambiente corporativo, né, para subir de cargo. Então, como eu não tinha muito atendimento ao público, eu falava só basicamente com o assessor e eventualmente o juiz, eu não tinha muito essa veia comercial. Depois que eu entrei na assessoria, que você tem essa necessidade, de fato, você conversar com as pessoas, você entender a melhor solução que adequa para cada um, fazer um atendimento mais personalizado, você começa a se desenvolver automaticamente, né? Porque você começa a entender o jogo um pouco. Pô, falei isso aqui pro Ricardo, ele não gostou muito, então pro Caio eu vou falar outra coisa. Com certeza. Então, assim, você vai conseguindo mapear as pessoas, até a própria, o jeito que a pessoa fala, às vezes uma resposta que ela dá diferente, você já entende por que ela deu essa resposta, a própria comunicação não verbal, né, que a gente vem aprendendo também, a gente já entende se ela tá gostando ou não na conversa, e obviamente, né, a gente faz vários treinamentos que a gente acaba aprendendo sempre um pouco mais, né. Em novembro, eu fui também para São Paulo para fazer um treinamento na XP, olhando muito a base do spin selling, né, que querendo ou não, é o modelo comercial ali para vendedores. Então, assim, a gente sempre vai fazendo alguns treinamentos também, sempre para melhorar, né, que a gente... Cara, todo dia você tem uma situação diferente, né? Com certeza, então, com certeza. você pode ter 10, 15 anos de experiência no mercado, mas sempre vai ter um cliente ali que você não entendeu a dor dele direito, às vezes, que ele vai te dar uma resposta para, pô, por que esse cara deu essa resposta? Então, assim, só, acho, mais na prática também e alguns treinamentos que a gente acaba fazendo ao longo da vida, né? É isso que eu ia falar, acho que a prática é o que mais traz qualificação, e eu acho que a cabeça aberta também, né? Você entender que, por mais que você tenha a prática, mas existem técnicas, né, que podem te ajudar. Essa questão do não verbal ajuda demais. O entender pessoas, né? Tem vários perfis de pessoas. Eu acho que isso é primordial. Até por isso que eu costumo às vezes dizer assim, por exemplo, quem só de investimentos entende, nem de investimentos entende. Porque é muito além disso, assim. Isso é o básico, assim, é o que eu já espero de você, que você saiba disso. Mas entender de pessoas, da situação, ter esse repertório, que é um diferencial muito importante. E qual que é a diferença até de ser um assessor de alguma coisa? Assessor de crédito, assessor de investimentos. O que essa palavra assessor carrega, assim, que dá para ser diferente, que dá para fazer um trabalho diferente? Porque eu vejo muitas empresas, às vezes, pegando o termo vendedor e mudando para outras coisas. Consultor, blá, blá. O que faz um assessor? Que habilidades que vocês têm que colocar para jogo que um vendedor, uma outra pessoa, um cargo assim, não faria? Cara, eu acho que é muito isso que a gente falou. É você entender o cenário por completo. É mais ouvir ali o contexto. Exato, e trazer uma solução. Acho que a ideia é essa, é trazer uma solução. No meu mercado, por exemplo, eu não posso somente pegar os dados ali de um cliente e subir uma aprovação. Sim. Beleza, eu posso fazer isso. Mas eu vou ter uma devolutiva do banco. Ah, recusou, aprovou... E eu tenho que entender o porquê isso aconteceu. Sim. Né? Até no caso de uma aprovação, eu tenho que entender o porquê que aconteceu. Eu tenho que entender se a renda do cara tá adequada. Tá. Mas o cliente talvez me trouxe ali um comprovante de renda que não era adequado para aquela situação. Mas aí eu vou ver, mas por que esse cara aprovou? Aí eu vou ver internamente no banco, o cara tem um perfil, né, até a mais do que ele demonstra ali em documentação. Então, eu acho que o assessor, ele vai ser isso. Você vai entender todo o cenário do cara e também o cara que você recusa. Por exemplo,
né? Se você acompanhar ele, você vai entender por que que ele recusou e ele na frente talvez você vai trazer uma aprovação. Então, eu acho que assim, o assessorar é isso, é você entender de fato, acho que no caso do Marcinho, né, você tem que entender a dinâmica de vida do cara, né, não é só o que o cara quer, você tem que entender o que que vai encaixar ali para ele, né, eu vejo perfil de investidor agressivo, enfim. Então, acho que o assessor é você entender o contexto, no geral. Não é só vender, não é só Não é- sair empurrando assim. Exato, acho que exato. basicamente o que o Caio quis falar também, que eu acho que dá pra complementar com a parte de investimento, é a gente conseguir olhar a vida da pessoa ali de forma 360, né? Com Então, certeza. não só ser um atendente, né? Só retirar pedido, né? Exato, Porque isso qualquer um exato. faz, né? E a ideia nossa como assessor é, de fato, você fazer um olhar 360. Ver se a parte de investimentos, no meu caso, realmente está fazendo sentido, se ele tem um planejamento de investimento, como é que está o controle de risco dele, né? Se ele tem hoje já um seguro para se acontecer alguma coisa, ele já está protegido, eventualmente alavancagem patrimonial, se ele Com tem certeza. um consórcio, se eventualmente ele quer Eu um acho que até você financiamento. ensinar, né, isso. Exato. O assessor, ele ensina também. Exato. Não é só falar menta. Exato, exatamente. Então, Exato. assim, tem muito disso, né? Que, de fato, você dá Sim. uma olhada geral na vida da pessoa, né? Que você Com vai ali certeza. entregando o caminho das pedras e você vai entendendo se tá fazendo sentido ou não pra pessoa. E uma coisa que eu faço também, que as pessoas, imagino que o Caio também deve fazer, tá sempre em contato com a pessoa, porque o planejamento que você fez hoje, daqui 6 meses, pode ser que não faça tanto sentido pra Exato. pessoa. Com certeza. Né? A gente Tem que acaba mudando muito de vida. Pô, em 6 meses eu tava aqui em Rio Preto, eu já Sim. não tô mais. Então, assim, de 6 meses é legal a gente Sim, olhar com novamente certeza. para ver se tá fazendo sentido o plano que vocês traçaram. Se não, a gente faz um novo plano e, eventualmente, a gente vai traçando novos objetivos também. Exato, Né? Isso, exato. o assessor faz muito isso, né? Seja o de crédito, seja o de investimento. Então, tudo isso acaba conectando bastante, Com certeza. novamente, com o olhar 360 que eu falei, entendeu? Então tem que estar muito atualizado, assim. Tem que estar em Exato. contato também com o cliente direto. Um Exato. contato direto, Exato. direto. Acho que o bem mais precioso que a gente tem hoje é a carteira de clientes. Eu tenho clientes que já passaram da primeira compra e estão na segunda compra. E hoje esses caras estão me procurando, né? Que compraram ali há 1 ano e meio, 2 anos atrás. E já o pessoal tá fazendo um upgrade. Então, assim, se eu não tivesse em contato com esse pessoal e também talvez não tivesse feito um trabalho ali de realmente assessorar, mostrar qual banco, porque nem sempre talvez o banco, normalmente sim, mas nem sempre o banco que tem a menor parcela é mais vantajoso. Né? Ah, é? Exato, exato. Porque além da parcela, se tratando de produtos financeiros, a gente tem outros encargos que incidem ali, né? Hoje tem a correção monetária, né? Que está muito influenciada ali pela a questão da Selic, né? Sim. Que varia bastante. A inflação, né? Que a gente tem uma variação, o Marcinho provavelmente vai falar muito bem disso aí pra Sabe gente. disso, né? Né? Então, como eu fiz esse trabalho legal ali atrás, hoje esse cara já tá me procurando. Então, acho que você entender essa base de cliente, você tomar conta dela ali, faz parte de um trabalho de assessoria. E o que vocês acham que as pessoas mais erram? Porque eu vejo muita gente ir para essa área, às vezes até ter uma coragem inicial e falar, beleza, eu vou então ser autônomo. Eu vou trabalhar e quanto mais eu trabalhar, mais eu ganho. Não tenho teto. Só que elas não conseguem performar. Falta alguma coisa. Eu vejo muita gente indo e voltando depois e falando mal. Aí depois, não dá certo. Isso aí, pô. Sim. Fui ser corretor de imóvel também não deu certo. Fui ser advogado também por conta própria não deu certo. Um monte de coisa. O que vocês acham que falta nessa carreira dessa pessoa? Acredito que a parte do atendimento ao cliente é super importante. Mas onde que ela é? É relacionamento? É gerar valor para a marca pessoal? É estar presente na rede social? O que vocês acham que as pessoas mais erram nessa vida de autônomo, assim, de empresário? Principalmente no começo, Ricardo, eu acho que são 2 pontos, né? Sendo bem transparente, assim, as pessoas que você conhece quando você faz a transição de carreira, poucas vão comprar de você, poucas vão ser seus clientes. Sim. Meus amigos vão me ajudar. Não vão, infelizmente. Assim, até a gente tem um ditado que é mais fácil um cliente virar um teu amigo do que um amigo virar teu cliente. Virar cliente, né? Porque, querendo ou não, assim, a pessoa ela demora a confiar em você, Exato, demora a te exato. ver como uma nova profissão. Eu mesmo, depois de 4, 5 anos, que teve pessoas que eu conversei lá atrás vieram me procurar como um olhar de assessor de investimentos, né? E fora da parte de direito. Então, assim, saber que poucas pessoas do seu relacionamento próximo vão virar teus clientes, né? Às vezes isso acaba dificultando bastante O no cara começo. vai na esperança que já tem cliente. Pô, eu conheço um cara ali que vamos falar, transparente, que é rico, Aham. e ele vai virar meu cliente, cara. De fato, assim, não vai no começo, tá? Lá na frente, pode ser, a hora que ele Exato. começar a ver o teu valor, ele começar a entender que você tá entregando resultado pra ele e pras pessoas,
ele vai virar teu cliente, mas no começo é bem difícil, tá? E eventualmente também, às vezes ela vai para uma transição de carreira sem muito preparo, né? A gente vê isso bastante na assessoria de investimento. Às vezes ela entra num escritório que não está preparado para, de fato, agregar algum conteúdo para ela, fornecer alguns treinamentos, e isso faz muita diferença também, principalmente no começo. Senão você vai ser só um atendedor, vai ser só tá retirando pedido. E assim, é muito difícil você vender hoje no mercado de assessoria de investimentos, de crédito, imagino que seja a mesma coisa, sendo só um atendedor, sabe? É bem difícil, sabe? Então, eu acho que você tem que entender muito bem, principalmente no começo, a dor do teu cliente e como você consegue resolver essa dor. Se você não conseguir entender isso, dificilmente você vai conseguir ter sucesso na carreira, entendeu? Sim. Essa falta de preparo faz a pessoa ir, talvez, num modo amador, Sim. contando que assim, é só vender, é só ligar, é só atender. Só que aí não tem o preparo, ela precisa vender para ganhar, para pagar as contas, fica desesperada, em 3 meses cai fora. É isso. Falta esse preparo. Sente isso também, que falta muito disso? Falta um preparo. Pelo menos no meu caso, o que me encorajou bastante em tomar essa decisão de ir para outra cidade, eu acho que do Marcinho vai ser coisa parecida, por mais que a gente é autônomo, mas existe uma empresa atrás que já construiu um negócio ali. Então, assim, eu não mudei de cidade pra mim chegar lá e inventar um negócio. Vai na louca. Não. Eu já tinha exemplos, tanto é que eu fui convidado, né, por uma rede de amigos, e esses amigos deram certo. E é uma empresa que vem crescendo até hoje, né, e que ela estava ali em pleno crescimento. Então já existia uma estrutura. Por mais que eu sou um autônomo aqui na cidade, na primeira cidade que eu fui, mas existia uma estrutura atrás. Então, eu acho que assim, beleza, vou virar autônomo. Mas talvez você representar uma marca que já deu certo no mercado, né? Pode ser que ajude, pelo menos no começo. Talvez depois você pode, né, abraçar outras marcas ali. E faz seu caminho depois, mas começa com suporte. Exato. Então, assim, a parte do suporte, no meu caso, foi primordial. Para mim poder abrir mão, né, de tudo que eu tinha para poder seguir uma nova carreira. Que até entra no que tu falou, da questão da empresa, não consegue te ajudar também. Exato. Às vezes ela tá pronta para receber alguém pronto. Sim. Mas não alguém em formação ali. Exato. E vocês sentem hoje que vocês estão mais prontos, mais perto de uma excelência, ou vocês sentem que tem muito para aprender ainda? Como é que é a cabeça de quem já deu certo? Quem é rico. Você sabe muito bem, a gente acaba conversando quase que toda semana, né? E eu tenho muito ainda a melhorar, né? Obviamente que se eu for comparar com o Marcinho ali de 5 anos atrás, cara, é outra pessoa, né? Mas o Marcinho daqui 5 anos tem que ser uma pessoa muito melhor, né? Seja ali na parte financeira, seja na parte profissional, na parte pessoal, enfim, todas as áreas a gente sempre tem que estar melhorando, né? Se a gente não melhorar, que seja no outro dia, eu acho que assim, a gente não fez um bom trabalho. A gente tem que estar sempre melhorando alguma coisa, seja alguma área, né? Assim, é o que eu falei, são 3 áreas principais ali, né? A profissional, a pessoal e eventualmente também esportes, né? Então, assim, é algo que a gente está sempre ali buscando, né? Acho que não pode parar. Né? Uma coisa legal aí de esportes, tu é um maratonista. Já fez maratona? Não fez meia maratona? Não, meia maratona. Meia maratona eu fiz 2, Então, nós temos aqui um cara que adora correr e um cara que corre pra não correr. Corre pra não correr, exato. Mas, como é que o esporte te ajudou a ser esse cara tão impressionante, tão incrível assim? Pô, tô te fazendo na moral, tá? Tô fazendo teu nome. Tá falando melhor que minha namorada, já tá assim. É verdade. Termina relacionamento, pô. Mostra pra ela, falou como eu quero ser tratado. Aqui o modelo aqui de elogio. Mas como é que o esporte te ajudou a ser esse fenômeno assim que tu é hoje? Eu acho que assim, o esporte liga muito com o que a gente tá falando, né? Essa parte de empreendedor. Porque querendo ou não, no esporte, se você quiser dar um salto muito grande de uma hora pra outra, não vai dar certo. Né? Por exemplo, você não corre nada, você quer correr ali 10 km no outro dia, não vai dar certo. Ou você vai ter alguma lesão, ou você não vai conseguir completar os 10 quilômetros. Então, assim, são passos que você vai acabando dando de maneira gradual. Né? Então, você vai ali... né? Exato. Então, assim, você vai ali correndo... Quilômetro por quilômetro. Quilômetro por quilômetro. Eventualmente, você faz um treino de tiro. Eventualmente, você faz um treino, um fartlek, né? Algo mais progressivo. Eventualmente, você faz ali também um treino mais longo. Então, assim, são construções que você vai tendo ali no dia a dia que você vai... que às vezes a gente não observa tanto a evolução no dia a dia, mas a hora que você vai ver lá na prova, terminei melhor do que eu imaginava. Exato. Assim, na última minha maratona foi igualzinho, assim, foi a segunda que eu fiz, eu terminei melhor que a primeira, só que parece que os treinos que eu fiz no meio da preparação foram piores do que da primeira vez. Eu falei, cara, eu não vou conseguir terminar do objetivo que eu quero, eu vou terminar muito cansado e tal. Chegou no dia da prova, eu falei, foi melhor, hein? Foi melhor do que eu pensei.
Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo gradualmente que a gente vai tendo, né? que a gente vai tendo melhorias ali. Só ter paciência, assim. Exato. E falta muito pra galera hoje paciência, né? Demais. Disciplina. Disciplina também. Disciplina, que eu acho que o esporte, como você já disse, né? Eu não sou da maratona. Mas é na academia, todo dia tá na academia Eu lá. gosto da academia. Eu cito até um exemplo que eu falo muito com a Ana Paula. A questão de marmitas. Simples fato de você você retirar um dia da semana ali, que seja um domingo, um sábado, para você poder planejar a sua semana em questão de alimentação, em termos de custo, eu vou ser sincero, talvez fique elas por elas eu comprar uma marmita em um restaurante, né? E talvez até mais fácil. Mas só de você ter a disciplina, de você já ter feito aquilo ali, querendo ou não, a comida é pesada, no meio do dia, igual hoje a gente veio pra cá, a marmita já tava pronta já, então foi só comer ali. Então, assim, eu acho que a disciplina, ela vai te trazer outros resultados. Eu tive disciplina na academia, eu comecei meu dia bem já na academia, tomei meu café certo. Eu tenho certeza que a parte do trabalho vai ser mais fácil, né? Os seus resultados ali do que você planejou, você vai conseguir cumprir. Por quê? Eu não fui na academia hoje cedo, porque eu acordei tarde. Eu vou na academia à tarde. Aí surge um imprevisto, porque a gente é autônomo, né? Então, tá sempre surgindo um imprevisto. Não surge um imprevisto, você já não foi na academia. Sim. Né? Então, você deixou a parte da disciplina. E querendo ou não, aí você fica com aquilo pesado na cabeça. Fala, não fiz isso. Beleza, hoje eu vou comer errado, porque já não fui na academia. Então, acho que a disciplina do esporte, ela reflete muito na parte do empreendedorismo ali. Porque são as mesmas habilidades, assim, que a gente tem que trabalhar nos dois ali. Querendo ou não, também no esporte, tava pensando enquanto o cara tava falando, na vida a gente não para pra pensar, né? Mas tudo na nossa vida são juros compostos, né? Então, assim, quanto mais você vai fazendo as coisas, melhor você vai ficando. Você não vê evolução ali no dia a dia, né? Porque às vezes você vê evolução quando ela é muito rápida, né? Às vezes você não sabe jogar, só sabe jogar peteca. De um dia pro outro você vai evoluir bem, mas conforme você vai aprimorando, vai sendo difícil você refinar aquele seu talento. Então, conforme você vai fazendo as coisas, você vai praticando, você vai ficando melhor. Então, por exemplo, oratória mesmo. Talvez, como é o meu primeiro podcast, talvez ele não seja tão bom quanto vai ser o terceiro, o quarto, o quinto. Perfeito. Então, assim, a gente vai estar sempre melhorando. É a prática, né? Não tem jeito. No esporte é a mesma coisa, né? A primeira semana de academia, você vai ficar tudo quebrado. Não importa o peso que você vai pegar, você vai ficar quebrado. Sim. Na segunda, você vai ficar um pouco menos. Na terceira, você começa a acostumar o teu corpo. Então, isso é com tudo, né? Com tudo isso. E aí chega até uma hora que o corpo acostuma mesmo, é hora de aumentar a carga também. Exato. Que é pra não ficar no comodismo ali também. Exatamente. Tô vendendo bem, porque tem muita gente assim, é autônoma, vende ali, ganha seus, sei lá, 15, 20 mil, e meio que tá bom, não faz nada, só que assim, é disso pra menos. Se tu não fizer nada mais, não colocar um up ali, não dificultar um pouco mais também, não buscar novas oportunidades, por exemplo, sair daqui e ir pra outra cidade. Talvez tu vá ganhar só aquilo pra menos, tem que tentar mais. E como é que é essa cabeça também de buscar mais, mesmo já ganhando bem? Como é que é essa fome? Como é que se treina ambição? É difícil, cara. Como é que vocês fizeram isso com vocês mesmos? Assim? É difícil. Quer dizer, já ganhar bem tá bom. O que eu gosto sempre de pensar é que assim, né? Como a gente não tem nada fixo, então pode ser que daqui 2 meses a gente tenha uma queda de faturamento, enfim. Então eu gosto sempre de pensar que esse mês eu tenho que buscar ao máximo, porque pode ser que mês que vem tenha uma queda. Então, onde eu tenho controle? Esse mês. Esse mês eu tenho controle. Mês que vem eu não tenho controle. Por mais que você faz todo o trabalho, você visita, você atende, tudo. Mas você ainda depende de algumas questões externas. Então, assim, eu tentar ao máximo esse mês, né, para mim ter um faturamento mais alto possível, para mim tentar suprir talvez uma queda que eu vou ter ali na frente. Né? E assim, graças a Deus a gente não tá tendo essa queda. Então, eu acho que nisso você vai construindo. Porque esse mês, beleza, você faturou legal, mas o que você fez de bom? Eu dei meu máximo aqui em tudo. Mês que vem, mesma coisa. Vou dar meu máximo, né? Vou talvez atender melhor os clientes. Fazer questão de follow-up, funil, né? Isso é imprescindível hoje, questão de vendas. Então, eu sempre me trato dessa forma. Eu tenho que fazer o máximo esse mês, porque talvez esse mês eu tenha que pagar o mês que vem. Então, quase como se todo mês fosse o último, assim. Todo mês fosse o último. Até amanhã. Eu gosto de lidar sempre com isso. Da hora. Você também faz isso, Marcinho? Eu acho que, assim, a parte da ambição vai depender muito, acho que, de pessoa para pessoa, né? Porque acaba que cada um tem... por exemplo, eu tenho muito mais ambições pessoais do que, assim, financeiras, né? Mas eu acho que o que agrega muito também é um time por trás te incentivando a sempre estar melhor, né? Te instigando ali. E assim, é bem diferente uma coisa, você incentivar de você cobrar.
né? Incentivar, de fato, você mostrar que a pessoa pode mais, enfim, pro bem dela, cobrar e, eventualmente, você olhar muito mais pra parte da instituição, né, pra empresa. Então, eu acho que são coisas ali que acabam te instigando muito mais a buscar, e, obviamente, que ali no meio do caminho você consegue também se entender, né? Onde que eu quero chegar, quais são os meus objetivos pessoais, profissionais. Então, tudo isso é uma construção, né? Você vai acabar construindo isso no meio do caminho. Obviamente que quando ele começa, o empreendedor não tem muito essa ambição, né? Sim. São poucos que têm. Cara, eu quero abrir capital na bolsa, quero eventualmente ser bilionário. Então, assim, são poucas pessoas que têm essa ambição, né? Então, isso acho que você vai conquistando muito no meio do caminho ali, entendeu? Mas eu acho que o treinamento ajuda bastante também. Você buscar referências, né? Hoje as imersões, né? Que tá no auge aí. Eu acho legal participar disso, mentorias, com a galera Obrigado pelo meu marketing. Né? com a galera que já conquistou. Sim. Né? Você pegar altos empresários, porque é aquilo. Todo dia você tem um turbilhão de coisas para fazer. E você planejar uma expansão, você planejar como que eu vou faturar mais. Né? Então, você pegar uma referência de alguém que já fez, eu acho importante também. Para mim, é legal quando eu participo disso, que abre um pouquinho a cabeça. Fala, cara, eu não posso focar só nisso. Tá, eu tenho que atender os clientes com excelência, tenho que cumprir minha agenda, mas eu ainda tenho que colocar dentro da minha agenda a parte de crescimento. E aí, acho que quando você pega a referência de fora, os caras dão alguns toques ali que pode ser que esteja ali na frente, mas você não consegue ver. Pô, e vocês são pessoas que trabalham com investimentos, e eu percebo que vocês investem. Você acabou de falar de mentoria, de imersão, tudo. E como é que é essa cabeça também, assim, de investir em conhecimento, sabendo que não é um retorno, às vezes, tão rápido, mas é pensando lá na frente? Porque tem muita gente que enxerga como custo. Ah, vou gastar para fazer um curso, vou gastar para não sei o quê. Dá até uma dica para a galera em casa ali, esse conselho, dessa questão de trocar essa visão de gasto para investimento, porque vocês pensam muito isso, né? Como é que foi mudar essa mentalidade? Porque às vezes putz, eu ganho 20, vou gastar 5? Não, eu vou investir 5 para poder ganhar 30, talvez, ali, né? Sempre foi assim tua cabeça, Caio, por exemplo? Não vou ser sincero que não. O que me trouxe isso foi a questão de na verdade, o mercado fez eu buscar isso. Porque quando eu comecei em cidades menores. Então, assim, cidades menores, querendo ou não, a cobrança também é menor. Você tem um nível ali, lógico, toda cidade tem um padrão mais alto, mas aí quando eu vim para Rio Preto, que você começa a atender um público, né, que tá mais, que estuda mais, que entende mais, principalmente dessa questão de investimento, né, que eu tenho que explicar ali pro cara que questão do financiamento não é um custo também, às vezes é uma ferramenta. Então, isso eu cheguei num momento que eu falei, cara, eu tenho que ter esse conhecimento. E aí foi onde eu busquei fazer mentorias, né? A gente, querendo ou não, Rio Preto tem muita coisa? Tem, mas a gente tem que viajar também para buscar isso, né? Eu vejo bastante se dá muito curso fora, né? Sim. São Paulo, querendo ou não, é onde tudo acontece. Então, acho muito importante a gente participar, a gente sentir aquele mundo ali, né? Das mentorias, das imersões. Então, o mercado me fez buscar isso. E te obrigou a subir de nível. Exato. E querendo ou não também, o brasileiro como um todo, ele acaba vendo o custo como o valor, né? Então, por exemplo, qual que é o custo de uma mentoria? 3 mil. Mas qual que é o valor dessa mentoria? Exato. De você conectar com outras pessoas, de você aprender um caminho mais fácil, mais rápido, que o cara já trilhou. Qual que é o valor disso? Então, assim, as pessoas acabam não dissociando as duas coisas, né? Hoje em dia, tudo é a mesma coisa. Eventualmente, qual que é o custo de um seguro de vida? Mas qual que é o valor de segurar a família dessa pessoa? Sim, com então, assim, qual que é o custo de um investimento ali todo mês? Mas qual que é o valor desse planejamento lá na frente? Então, assim, as pessoas acabam não percebendo isso, né? Que são coisas diferentes, né? Então, a gente tem muito que trabalhar a parte de educação financeira, que a gente comentou no comecinho, para que as pessoas consigam saber essas diferenças, né? Então, assim, a gente tem um caminho muito grande pela frente, né? Muito grande. Eu vejo a XP, ela traça bem isso, né? Acho que o início da XP, alguma coisa que eu já estudei ali, foi muito isso, né? A parte educacional, educando as pessoas, e aí os caras conseguiram ter um corpo ali, e é muito o que a gente faz na minha área. Eu tento não educar, mas trazer o conhecimento ali, porque assim, lógico, eu trabalho com o cliente final, eu vou atender o cara que quer fazer o financiamento, mas o meu parceiro é o corretor, é a imobiliária, né? Então eu tenho que estar sempre junto com ele ali para passar algumas informações para o cara atender o cliente final, né, e poder já me trazer esse cliente final com um pouquinho de qualificação. Entendi.
Então, acho que e o modelo XP, eu acho que para muitas empresas, até a empresa que eu trabalho hoje, né, que a qual eu sou associado, usa esse modelo XP que trouxe um conhecimento muito grande e depois virou a empresa que é. Tudo conectado, rapaz. Tá tudo tão conectado que se a pessoa que tá assistindo isso aqui agora não deixou o like, ainda não se inscreveu, é brincadeira. Não, e não seguiu a gente também, é brincadeira, né? Qual é a tua arroba? Vai estar aqui, mas qual é a tua arroba? Márcio Dias e o Dias com 2A. Porque é muito dia. Muitos dias. Eu tenho arroba Caio Cascão? Arroba Caio Cascão e a gente tem também o arroba Prime Assessoria Rio Preto. Prime Assessoria Rio Preto. Rio Preto, E exato. o da JFK é arroba JFK. Investimentos. Investimento. Exatamente. Esse dia eu precisava do CEP da JFK. Aham. Aí eu botei no Google rapidão, naquela pressa, JFK. Apareceu o presidente lá dos Estados Unidos. Às vezes Não, pô, é Google, é isso que eu quero. o pessoal pergunta se de fato é por conta disso, né? Na verdade, são as iniciais dos 3 Dos sócios sócios, fundadores, exato. Que é o Jean, o Felipe e o Cazu. Né? Então, Cazu? basicamente, Cazu, é. O nome dele é Guilherme, mas com o sobrenome, né? Ele acaba sendo Muito mais... melhor, É. muito melhor. Não, Guilherme é normal, todo mundo chama Exato, Guilherme. exato. Cazu. Cazu, só ele, pô. Cazu não. Mais imponente, né? E Mais querendo ou não, imponente, a com sigla ficou mais certeza. bonita também. Entendeu? Quem é seu assessor? Cazu. Exato, exatamente. Diferente. Tu falou de educação financeira e eu falo isso várias vezes, em vários momentos. Pô, na minha visão, desde a escola tem que ter aula de comunicação, oratória e educação financeira. É um dos temas também muito importantes. Até gostaria muito também que tivesse direito do consumidor na escola, ali, certeza. ensino médio, pra gente poder conhecer mais os nossos direitos. E o que tu vê, vocês dois, na verdade, quais são os maiores erros do brasileiro na educação financeira? Porque eu percebo que talvez a gente não invista tanto na bolsa, assim, não guarde tanto dinheiro por falta de inteligência financeira. Sim, conhecimento. Quais são os maiores erros? Conhecimento nisso. Quais são os maiores erros e o que vocês acham que nós poderíamos começar a fazer para investir melhor nosso dinheiro, entender mais sobre esses valores e realmente ter uma mentalidade, uma cabeça mais empreendedora com o dinheiro que já existe, entendeu? Fazer ele trabalhar pela gente. Querendo ou não, hoje, Ricardo, como a gente tem visto as redes sociais sendo muito consumista, né? Você vê tudo, o pessoal postando o que conseguiu, o que comprou, eventualmente uma viagem, enfim, só falando de gasto. Tudo para mostrar. Né? Exatamente, a gente só fala de gasto hoje em dia no Instagram. É difícil a pessoa ter esse controle, né? Eventualmente uma pessoa ali, ela acaba ganhando 4, 5 mil, ela vai gastar os 4, 5 mil, quando não mais, vai fazer dívidas e vai gastar 6, 7 mil. Então, assim, antes da parte propriamente do investimento, que essa, querendo ou não, é a parte mais fácil do nosso trabalho, é a parte psicológica da pessoa, entendeu? Cara, vamos fazer um trabalho ali para ver se de fato tá fazendo sentido esses gastos que você tá tendo, o que a gente consegue reduzir. Vamos fazer meio que um fluxo de caixa ali, uma empresa mesmo, ver o que você tá conseguindo gastar, se tá ficando no débito, se tá tendo algum crédito. Então, muito mais esse trabalho eu sinto que é mais importante, sabe? Essa parte psicológica. Depois disso, com a casa já mais arrumada, a gente começa a olhar para a parte de investimentos, né? Que a gente vai olhar de um investimento eventualmente mais conservador, mais moderado ou arrojado, dependendo do perfil da pessoa. A gente vê que o brasileiro acaba sendo mais conservador, né? Até você falou da bolsa. O brasileiro não tem muito o perfil de investir em bolsa. A gente tem menos de 3% investindo na bolsa, exatamente. Lá nos Estados Unidos... Dos brasileiros em geral ou em geral, dos investidores? Dos brasileiros em geral. Então, assim, é um número bem pequeno, né? Se a gente for comparar principalmente com os Estados Unidos. Obviamente que a realidade dos Estados Unidos é bem diferente da do Brasil. Mas, então, assim, a gente tem muito um trabalho mais na base, igual você comentou ali, na parte de educação financeira, com a parte psicológica, né? Com a parte ali de educação financeira mesmo ali no consumo. A gente fez um trabalho no começo do ano com alguns colaboradores de uma empresa que a gente via muito isso. Né? A pessoa ali estava com 4, 5 mil reais de dívida e ela queria investir. Cara, não é o caminho investir agora. Vamos organizar a casa e, eventualmente, lá na frente, com a casa mais organizada, a gente consegue fazer esses investimentos, né? Então, é muito mais nessa perspectiva, entendeu? Eu vi uma vez, era tipo uma analogia, não sei se vocês vão saber exatamente, mas era tipo fechar a torneira ou tampar o ralo. Assim, para de gastar primeiro e depois pensa em ganhar. Lembra dessa analogia? Eu acho que eu já Fechar ouvi. a torneira, uma coisa assim, né? Mas eu não lembro certinho a analogia, mas é basicamente esse sentido mesmo, tá? Porque querendo ou não adianta. Você tá ali desperdiçando um ativo que não vai te retornar. Eventualmente uma dívida ali vai ser coisa de 30%, 40% ao ano, e a gente vai estar falando de investimento hoje é quase 15% ao ano. Então, assim, não faz sentido essa conta, você pegar uma dívida e ficar investindo, entendeu? Então, faz muito mais sentido você reduzir as suas dívidas, você saná-las e depois você começar a investir, entendeu? É uma base que às vezes as pessoas não têm. E tu sente isso também até como autônomo, porque tu falou um termo legal que é o fluxo de caixa. Às vezes ganha
e aí não guarda, não pensa no mês seguinte. Como é que tu fez também esse fluxo como autônomo? Porque é importante ter caixa, né? É difícil no começo. Tem que pagar tudo. Né? No começo é difícil. Aí entra a parte da mentoria. Foi onde de fato... Buscar conhecimento. Foi onde de fato eu tive clareza. Né? Porque a gente fica tão focado em atender os clientes, em cuidar da carteira, em cada vez buscar mais. No meu caso, eu sempre faço visitas em imobiliárias e agências, Sim. basicamente. Então, eu tenho que visitar tantas imobiliárias, tantas agências, tenho que fazer tantas ligações. Beleza. E aí eu recebi, né? Caiu minha comissão. E agora? Aí o que eu tenho que pagar? Eu tenho que pagar aluguel, e o autônomo é difícil, né? De você... o carro, meu carro, por exemplo. Meu carro, ele é de uso pessoal ou ele é de uso comercial da empresa? Então, eu tive muita dificuldade, vou ser sincero, tenho até hoje, por isso que eu tenho uma empresa que me ajuda com isso, em fazer essa divisão. Porque, pra mim, isso aqui, na minha cabeça, era até hoje. É muito difícil. Então, eu acho que buscar uma parte externa ali pra ajudar nisso, né? Buscar uma empresa de investimento, eu acho que é principal. Primordial. É porque a gente pensa em investir como sempre querer ganhar, mas também é deixar de perder à toa, né? Exato. A gente gasta à toa muitas coisas. Com certeza. Muito. E até que a gente falou da transição de carreira, eventualmente começar o empreendedorismo, se você não tiver uma reserva de emergência, uma reserva de oportunidade, que seja o nome que você queira dar, se você não tiver esse colchão financeiro, você vai penar muito. Exatamente. Exato. Porque no começo, igual você estava falando, Ricardo, você vai ter que pagar muita coisa, vai ter que fazer investimento. No começo é só custo. Exato. É só exato. custo. Então, assim, se você não tiver isso em mente, se não tiver um colchão financeiro para você aguentar 1, 2, 3 anos, eventualmente, com esse fluxo de caixa mais apertado, você não consegue, de fato, empreender depois de um tempo. Exato. Né? Então, você então tem volta naquilo que o Márcio falou. Lá atrás, quando você tem educação, parte psicológica, de você sempre poupar, você ter seu investimento, desde quando você começa a ter renda, quando você vai buscar a parte do empreendedorismo, é mais fácil. Sim. Bem mais fácil. O suporte, mas não a tua própria. Exato, porque você vai ter essa reserva, né? Você não vai passar... Porque uma das coisas do empreendedorismo é ter constância. Você tem que ter constância para você chegar a estar no lugar certo, no momento certo. Né? Mas, então, você tinha que estar ali. Você tem que ter a constância, passar 1 ano, 2. Então, essa parte psicológica de... que o brasileiro não tem, não né? tem. Até porque também eu vejo que a maioria, assim, 95%, não tem uma base para te emprestar um dinheiro. Meu pai vai me emprestar se me faltar. Não tem. Se der tudo errado, eu volto para casa dos meus pais. Eles não têm essa possibilidade. Pouquíssima gente tem um suporte assim familiar de grana. Então é muito essa coragem que a gente até começou o episódio falando de você tem que ir com preparo, com essa coragem de saber que depende de você, mas também confiar nessas habilidades e buscar esse conhecimento que, sem com eles, certeza. vai se lascar, porque vai achar, tô milionário esse mês. Ganhei 20 mil, tô rico, dei certo. Aí mês seguinte, vem 3. Exato. Zero. Só que torrou os 20 lá. Exato. E aí, eu agora, pra gente até pra poder, infelizmente, partir pro nosso encerramento, você assiste os episódios. Quem assiste, você não assiste episódio. Eu assisti Você assiste. Pior que você assistiu o outro. Eu assisti o último. Deu like no outro? Com certeza. Eu quero ver mais vezes aqui, por isso que eu tô. O próximo episódio é contigo, irmão. Já fica aqui, já. Mas, até trazendo essa questão rede social, falta de conhecimento, a questão da grana, tudo. As pessoas, elas, pensando em vendas, em empreender, elas estão mais ansiosas porque elas não têm essa educação financeira. Porque se tivesse, na minha visão, pelo que a gente conversou aqui, eu já tenho uma previsibilidade. Até tem um livro legal que chama Receita Previsível, muito bom. Se eu tivesse esse controle, esse conhecimento, essa educação financeira, talvez eu não iria iniciar o próximo mês tão ansioso assim, com tanto medo do futuro. Vocês acham que a educação financeira ele eliminar muito da ansiedade na sociedade? Principalmente para quem empreende? Eu acho que assim, iria eliminar, principalmente a parte ali do fluxo de caixa que a gente comentou, mas eu acho que a rede social, na verdade, é o foco principal da nossa ansiedade ultimamente, né? Porque... Não só pela grana. Exato. Assim, acho que na vida como um todo, assim, né? A gente se compara muito pela rede social, né? A gente só vê como é que o pessoal fala? A gente só vê o espetáculo da pessoa, né? Só vê o palco e não vê o bastidor, né? A rede social só tem um lado bom, né? Exato. Então, assim, lá. eu acho que, assim, querendo ou não, a rede social, principalmente o Instagram, né? Que eu acho que é o que a gente acaba olhando mais, ela acaba deixando muita gente ansiosa por conta disso, né? Mas, assim, a parte de educação financeira iria reduzir, de fato, isso, mas é muito uma base ali, né? Não é do dia para noite. Isso, provavelmente, coisa de 15, 20 anos, até a gente ter uma educação financeira um pouco mais consolidada, né? Que isso, querendo ou não, leva um pouco mais de tempo quando a gente vai falar de psicológico, né? Sim. Psicológico não é de uma hora para outra, né? Então, reduziria... Não é mágica, né? Exato.
vou ser sincero, eu acho que o brasileiro usa muito pouco ainda a rede social a seu favor. Uhum. Usa a rede social Mais como um inimigo. Exato. um inimigo, exato, mais como fonte de desperdício ali do que propriamente como uma fonte de recurso, né? Porque independente da carreira, do ramo que você trabalha, você se posicionar na rede social, é bem-vindo isso. Uhum. E você pode pegar, né? Pode entrar em qualquer Instagram aqui agora, que a pessoa talvez não usa para vender alguma coisa ali, ela não se posiciona. Não se posiciona, são coisas aleatórias, né? Talvez, enfim, viagens, uma comida. Nada mais intencional. Nada eventualmente mais ela intencional. Na verdade, ela se posiciona, só que ela se posiciona de uma forma não profissional. Não profissional, Exatamente. exato. Exato, né? exato. Então, assim, Exato. hoje em Então dia... ela não tem intencionalidade. É. Exato. E vocês estão em busca disso, da rede social também. Com Mas certeza. fazer Tá me mentoria. ajudando, né? Tá me Eu ajudando. consegui. Pô, já é o 5º toque de mão que eu te dou. Desculpa aí, gente. Ué, a Exato, gente não tá exato. conectado? Não, mas e o Caio? Caio, aqui, ó. Não. Para de me dar a mão. E o pior que eu tô aqui estendendo. Mas a gente tá conseguindo fazer. Exato, Rede exato. social é importante. É. É importante. Vou ser sincero que eu peco bastante. Por aquilo que a gente falou lá atrás. A gente fica tão... no meu caso, tá? A gente fica tão viciado em atender cliente, em resolver o problema do cliente ali. Graças a Deus a gente tem uma carteira que já traz os clientes recorrentes. Então, às vezes falta um pouquinho da rede social. Mas o pouco que a gente faz da rede social, ele já traz resultado. Já traz, traz uma resultado. vitrine, assim. Uhum. Exato, exato. Eu tive uma experiência muito boa com rede social. Quando eu tinha loja de eletrônicos, eu trabalhava praticamente 100% com rede social. Então, só divulgando ali. Só galera divulgando. Então, era de fato uma vitrine. E aí, eu fiquei bastante tempo ainda sem fazer a parte de impulsionamento. Eu trabalhava só com orgânico e já dava resultado. Quando eu passei a fazer a parte de impulsionamento, Nossa, aí de fato, foi assim, não teve comparação. foi que Eu ficou arrependi porque... Quase. Eu arrependi porque eu não tinha feito antes a parte de impulsionamento. Então a gente juntar realmente o presencial com o online pra fortalecer. Com certeza. Porque é o jogo de hoje, não tem como Exato. fugir disso. Mas dava certo por conta disso, porque eu tinha um presencial muito forte. Sim. O diferencial era o presencial. Né? Era fazer toda a parte de configuração ali com uma pessoa. Então, eu unia isso com lá o Instagram. Né? Todo mundo via no Instagram, mas ao mesmo tempo eu tava lá na casa das pessoas. É o combo perfeito. Exato. E tu, Márcio, ali até dentro da XP, porque assim, tem talvez muito assessor de investimentos hoje no Brasil. Uhum. Como é que tu se diferencia? Quais são os seus diferenciais, até pensando na rede social? O que tu pretende comunicar mais ali? Na rede social, antes da gente fazer a mentoria ali, eu já estava fazendo um trabalho ali mais profissional, olhando mais a parte de postagem mais estáticas, né? Uhum. E agora a gente está tentando fazer um trabalho, estamos conseguindo fazer um Sim. trabalho mais de posicionamento de imagem, mais via vídeos, reels, Sim, até nos stories stories ali, ali. Então, assim, a ideia é que eu consiga ter mais essa conexão com o público e atendendo, de fato, a dor que eu acabo conversando com as pessoas ali no dia a dia, né? Seja nesses 5 anos, eu acabo vendo principalmente a dor de não saber por que está investindo, né? De não ter um planejamento bem definido. Então, às vezes, você vai conversar com uma pessoa, talvez até vocês não tenham muito algo decidido, por que vocês estão investindo? Qual que é o objetivo de vocês? Sim. Onde vocês querem chegar? Se você, às vezes, não Sim. tem isso mapeado, não tem isso metrificado, é muito difícil você alcançar. Né? Às vezes, daqui 30 anos eu vejo se eu cheguei lá ou não, se eu vou precisar da aposentadoria do INSS ou não, se eu vou precisar de ajuda dos meus filhos ou não. Então, assim, não é algo que a gente gostaria de ter lá na frente. Então, eu olho muito mais essa parte de planejamento financeiro que eu sinto que alguns assessores ainda não fazem, sabe? Como eu comentei no começo, sinto que alguns assessores ainda não trabalham dessa maneira 360 na vida dos clientes, né? Olhando desde a base, da reserva de emergência, até ali Sim. o cumprimento dos objetivos no longo prazo, né? Então, a ideia é justamente isso, né? E agora, em Chapadão do Sul, eu tô com um público um pouquinho diferente do que eu tava aqui em São José do Rio Preto, né? Aqui em Rio Preto é um público mais de empresário, Sim. eventualmente de médicos, né? Porque é um polo bem forte aqui na região. E lá um público já de produtores, né? Ali de soja, de milho, um pouco menos ali de boi também. Então a ideia é que eu consiga me conectar ali com eles, olhando um pouquinho para esse perfil também de cliente, que acaba sendo um pouquinho mais conservador também. Né? A gente já fala que o brasileiro é conservador, o produtor ele é mais conservador. Um pouquinho mais ainda. Esse público é mais ainda. Exatamente, mais ainda. exatamente. E quais são os seus diferenciais como assessor assim, de investimentos? O que tu tem
Além dessa beleza irretocável. Ele tá me cantando muito, né? Tá, ele tá te cantando. Como é que chama a tua noiva lá, tua esposa? É a Gabriela. Ô, Gabi. Vai ficar com ciúme. Vai ficar com certeza. ciúme. Vai. Eu não gosto, mas se eu gostasse, pegava aqui. E aí, teus diferenciais como assessor? O que tu tem de Como bom? eu comentei, eu acabo fazendo bastante essa parte de planejamento financeiro. Tu E eu fico. organiza bem. Porque Exato. a maioria investe por status, às vezes, também. Acho que assim, é muito olhando. Vou falar mais uma vez de Ah. rede social. As pessoas olham muito a rede social como parâmetro para as coisas. Sim. Se fulano tá investindo em criptomoeda, eu vou investir. Vai na modinha. Se o fulano tá Na investindo modinha, em ações, exato. eu vou comprar também. Pode. Se o fulano tá investindo em tesouro direto, eu vou comprar também. Mas ela não sabe se isso de fato faz sentido pro perfil dela. Se Sim. faz sentido pro planejamento de investimento dela. Então tudo isso eu acabo analisando para trazer uma carteira ali, uma simulação de investimento já mais personalizada para ele, né? Eu não faço nunca algo parametrizado para todos os clientes. Eu faço algo de fato personalizado. Então, eventualmente, vai ter um pouco de criptomoeda se o perfil dele for condizente, o objetivo dele for condizente. Agora, se não, é algo mais conservador. Então, tudo isso acaba fazendo sentido. E outra coisa que eu comentei também é entender a dor da pessoa. Às vezes a pessoa não tá conseguindo nem transmitir a dor dela. Sim. Às vezes ela tá tão fechada com medo às vezes, de um gerente de banco, de outra pessoa da área financeira, que ela não consegue nem transmitir direito. Então, assim... Talvez ela já teve uma experiência, Exato, né, então- traumática ali atrás com o investimento. Como eu acabo ficando Sim. próximo com os clientes, tem cliente que eu tô há já 4, 5 anos na minha base, então eu acabo conseguindo ter essa conexão mais forte com os clientes, né? Porque, querendo ou não, isso faz muito mais sentido pros dois, né? Pro relacionamento dos dois. Porque a gente costuma falar que é um relacionamento de longo prazo, né? A assessoria. Seja assessoria de crédito, assessoria de investimento, é um relacionamento de longo prazo. Eventualmente você vai falar de um financiamento de 20, 30 anos, Sim. você tem que estar junto com a pessoa ali por todo esse tempo também, para dar um suporte, eventualmente uma consulta, Com eventualmente certeza. uma outra reavaliação. Então, assim, a gente acaba ficando bem próximo. Foi por isso que eu também fui lá para Chapadão do Sul, entendeu? Para ficar mais próximo ali dos produtores, eventualmente posso ir na fazenda de um produtor para conversar, eventualmente falar um pouco mais de hedge estruturado. Isso é importante. Legal. Tá próximo de Exato, quem se atende exato. é importante. Então, assim, consigo fazer tudo isso hoje estando mais em loco ali Uhum. na cidade, entendeu? A ideia justamente foi essa. Pô, massa. E o senhor Caio Cascão, além desse topete maravilhoso, quais são os seus diferenciais como assessor de crédito? Ricardo, o nosso diferencial é lógico, sempre aprovar mais créditos. É que mais a prova hoje, em particular? com certeza. Trazer mais vendas, né, Uhum. para imobiliário, para o corretor. Sim. Mas acho que o diferencial principal nosso é trazer facilidade. Como o meu parceiro é o corretor, é a imobiliária, eu quero que eles vendam. Né? O cara tem que vender para me trazer mais negócio. Sim. Então, assim, eu não quero que o corretor tenha ali, né, dor de cabeça com, tem que falar com o gerente de banco, tem que fazer a parte cartorária, eu tenho que buscar um documento. Não. Nossa ideia é trazer facilidade, lógico, né? Trazendo qualidade também, os atendimentos. Só pra gente fazer uma comparação, todos os clientes que eu atendo, você vê, eu tenho informação, minha esposa tem informação. Então, assim, por mais que a gente é um autônomo, mas a gente, né, participou de uma experiência na faculdade ali, a gente faz mentorias, né, parte de oratória, para atender melhor os clientes. Então, acho que o principal diferencial nosso é trazer facilidade para o corretor fazer o que ele sabe fazer, que é venda. A ideia é facilitar a vida, não dificultar. Tem gente que Exato. quer dificultar. Uhum. Exato, Tudo exato. quer deixar mais difícil. Ele vê amanhã, eu vejo, já não pode. Tudo. Aí, Exato. Ó, antes de a gente partir para a última pergunta que eu quero fazer, um pedido para vocês, agradecer aos nossos apoiadores, nossos patrocinadores. Vitafor, suplementação, vocês que são do esporte, aí tem que tomar Vitafor. Com certeza. Vitafor é top no mercado aqui, ó, daqui Ó. até, é uma coisa linda, hein? Aí você fala assim, pô, já é barato, já é qualidade absurda. Aí com o meu cupom fica mais barato ainda. Mais Então, na barato descrição ainda. aqui do episódio tem o site ali, vitafor.com.br. Usa o cupom Ricardo Branco, que vai ter ali, já é barato ainda. Você já ganha mais um desconto. Por quê? Porque você é especial. Quase você de tá graça. assistindo. vai Quase de sair, graça. Quase de graça. Pra quem veio no podcast, 50%, né? Pra vocês, sim. Vou usar, Porque vou tem usar o diferença cupom. de preço e valor. certeza. Se for olhar o valor, é quase de graça. Quase de graça. Porque quase o que de graça. traz de O benefício é resultado absurdo. que traz é... Aprendeu bem já. Não, chega de toque. Não, você vai ficar com ciúme, vai ficar com Chega de ciúme. toque. Caio. Parabéns. E aí nós temos também Burguerita Lanche, porque você se cuida e merece ser feliz. Burguerita Merece ser Lanche feliz. saudável ali na JK, pertinho do Mufato. Tá bravo. Lanche artesanal de comer lá já é absurdo, hein? A gente vai lá hoje, não A vai? gente vai lá hoje. Com certeza. Cupom também, chega lá e fala, eu vi no podcast. 50% de desconto. Vocês gostam de... O Thiagão é parceiro, meu aluno, meu amigo, hoje também joga muito futevôlei. Thiago, ele tá treinando faz 3 anos. Uhum. Aí esse dia eu perguntei, Thiago, como é que tá?
falou, olha, pelo tempo que eu tô treinando tá mal, mas eu tô bem, eu tô feliz. Tá feliz, Já era pra importante, tá bem importante. agora, tá Esporte é feliz, pra isso, é pra trazer felicidade. né? É, pô, a autoestima tem que estar mais Com certeza. O Burguerita também, nosso parceiraço aqui há muito tempo. Tiquinho Uniformes também, que faz os uniformes, faz brindes. Vai lá com a Jéssica é sensacional, fala com a equipe dela. Porque uma empresa que transmite autoridade é uma empresa que está bem uniformizada. Com certeza. MV6 Group também faz o meu marketing, me ajuda demais com muita coisa. Os vídeos lá, editados, que a gente vê lá, que a gente comenta também em aula. Super parceiros nossos aí, fazem um trabalho maravilhoso, estão sempre próximos também. Tudo que eu preciso ali, eles me ajudam, sempre com muita atenção, muito carinho. Muito obrigado, MV6 Group. São os nossos super parceiros aqui. Esqueci de algum, produção? Tem mais algum aí que eu esqueci? Porque tem tantos, né, cara? É absurdo. XP, agradecer a XP também aí, a Prime. Prime Assessoria. JFK, muito obrigado. Exialo Club, meu clube lá de mentorias da MLS, projeto com o Caio Carneiro, GeoJ, Flávio Augusto também. Para os empresários que não precisam decidir sozinhos, eles podem fazer parte de um ecossistema muito forte. Exialo Club, meu parceiraço Robson e a Marina, que são meus sócios lá nesse projeto. Ajuda muito. E, claro, aqui agradecer a Conduta Filmes, que faz eu, Ricardo Branco, me agradecer também, porque eu sou incrível. Esse estúdio novo que a gente tem aqui, que incrível. Bem bonito. Ficou feito bom. pra Parabéns. vocês estão estreando aqui. Parabéns. Conduta Filmes, né, A meu produção parceiro? tá de Não é tirar o qualquer- chapéu. Não é qualquer coisa. Último pedido, eu nem pergunto, último pedido que eu quero aqui pra vocês, pra gente poder encerrar esse bate-papo, é que vocês agora imaginem que vocês possam chegar lá no Caio e no Márcio, de, sei lá, 17 anos de idade, 18 anos de idade, e vocês pudessem dar um recado pra esse menino, esse jovem. O que vocês falariam? Vou começar com o Caio aqui. O que tu falaria pro Caio de 18 anos de idade? Continue, vai dar certo. Vai firme. Vai firme, vai ter muita turbulência no caminho. Mas acho que a vida de qualquer pessoa, né? Mesmo quem tá no ápice lá, acho que quanto mais alta a pessoa tá, acho que pior deve ser a dor de cabeça, pior deve ser o problema, né? O problema passa, não sei, 1000, né? Milhões, então eu acho que o conselho é esse, continue. Não para. Não para. E o senhor Márcio? Olha lá pro Marcinho de 18 anos de idade, que foi ontem praticamente. Foi né? ontem. Tá fresco. Tô na flor da idade agora. Tá na flor da idade, né? O que tu diria pro Márcio de 18 anos, 17, 18 anos? Cara, eu falaria basicamente duas coisas assim que eu acho que mudaria bastante a minha vida, que é o patamar que hoje eu estou, né? Melhore a tua comunicação e não para. Porque, querendo ou não, se eu tivesse já mudado a minha comunicação lá no começo, provavelmente, não sei se... Não é isso que eu queria, mas eventualmente eu continuaria na área do direito, porque, querendo ou não, o direito precisa de uma comunicação bastante assertiva também, seja para um advogado criminal, civilista, eventualmente tributarista. Então, talvez eu continuaria ali no direito. E também, cara, se você parar eventualmente ali na parte do empreendedor, que o advogado, ele é um empreendedor, querendo ou não, a gente tá falando do médico, mas o advogado também, ele é empreendedor. Você acaba não progredindo, enfim, isso eu acho que é bastante importante, né? A gente tá sempre buscando ali. E, eventualmente, o brasileiro como um todo, acho que não só o brasileiro, mas o ser humano, ele é muito acomodado, né? A gente tá sempre buscando o conforto, né? Então, a ideia é que não busque o conforto sempre, esteja em mudanças, né? Então, basicamente isso. Caraca. E já até pegando esse gancho aí, o que tu aprendeu comigo, assim? Qual foi a maior técnica, o maior aprendizado? Tu acha que mudou muito a tua comunicação? O que tu teve aí que falou, caraca, isso aqui já valeu a pena, já? Posso dar 5 estrelas pro Ricardo no Google, que a MV6 agradece, que é do que cuida do meu Google. Que foi uma técnica massa? Pra galera saber se eu sou bom ou ruim. Eu já te falei isso já, mas vou falar novamente. Mas basicamente a ideia de que ninguém tá se importando contigo, eu acho que é a mais importante. Cara, ninguém tá se importando contigo. Se você tá indo bem, Eu ia se você falar tá isso. se você tá indo mal, você tá indo bem, você tá gaguejando, você tá... Cara, ninguém tá se importando. Você tá se importando muito mais do que as pessoas estão olhando para você. Então, com certeza. A nossa cabeça gera várias ansiedades, vários problemas que nenhum deles vai acontecer. Então, assim, de verdade, acho que isso foi o mais importante para mim dentro da mentoria. Dentro de tudo que você já falou já. E tudo para tu também, cara, isso aí? Sim. Você foi peça fundamental, né, no nosso evento. E uma coisa que eu sempre lembrava, que você falava pra gente cara, se diverte, o evento é seu. Um exemplo, o podcast, a gente tá aqui, quem tá do lado de lá, né, não sabia o tema que a gente ia falar. Nem a gente, os caras sacanagem. A gente sabia isso. Treinamos há muito tempo. A gente treinou, né, pra isso, né? Mas ninguém sabe lá o que a gente preparou. Exato. Então, mas acho que o mais importante que você dá de dica, e percebendo agora que você faz isso com todos os alunos, é isso, cara, é se divertir, né? Ninguém tá ali do outro lado
sabendo exatamente o que você vai falar, então acho que você não precisa importar tanto o que as pessoas vão pensar. Até o que eu falo muito também é, por exemplo, lá no evento, as pessoas não vão no teu evento e torcer contra você. Não, com certeza. Ninguém vai ver teu vídeo e falar, tomara que ele erre. Ninguém vai ver esse certeza. podcast e falar assim, nossa, tomara que caia a câmera na cabeça de alguém. Exato. As pessoas não torcem tão contra, assim, quanto a E gente os erros imagina. acontecem, né? É o que deixa a gente humano. Sim. A perfeição não conecta. Eu acho que a gente errou. Você vai lembrar, né? Na hora que a gente foi iniciar, o meu microfone não funcionava. E aí eu falei, gente, ó, já é um problema técnico aqui, calma que vai dar certo. Então, leva com naturalidade e pronto. Acho que é isso. Bom demais. Mais Que papo, hein, importante. galera? Que papo, hein? Pena que acaba, porque eu ficaria Pena aqui, que ó. acaba. Eu acho que tem que ter parte 2. Eu nunca Tem que falei ter, isso, tá? tem que Mas ter, tem que ter tem que parte ter. 2, né? Com certeza. Em nenhum episódio eu pedi parte 2, só o de vocês. Vamos fazer. Parte acredita, né? 2. Ué, só prova que vocês não viram os outros, tá vendo? Se tivesse assistido os outros, não, jamais. Pra mim, uma entrevista, a pessoa acabou. Não quero, mas vocês eu quero parte 2. Vamos fazer. Vamos Legal. combinar, então. Se a gente bater 100 likes, parte 2. Parte 2. Combinado. Tem que Combinado. divulgar. Combinado. Não, Fechou? vamos divulgar. Não, ó, dá pra ele. Trocar um pouquinho. Obrigado, bom. Vai ficar com ciúme, viu, cara? Não. A gente vai almoçar depois junto. Com Eu vou comer um certeza. lanchinho no burguerito Vamos, junto. vamos, Deixa o Márcio pra lá. Que isso, cara. Não precisa excluir também, né? Não, também não. Caião, obrigado por ter vindo, irmão. Curtiu a experiência? Demais, tá doido. Pô, gostei mais de te receber aqui. Sabe que eu sou teu fã. Com certeza. Desculpa o sotaque mineiro, né? Ô, louco, é o mais talvez- gostoso que tem no Brasil. Vai desculpar por quê, pô? Não. Eu quero mais. Esse é o Exato, mineirês, exato. né? O mineirês. Tá ótimo. Pô, obrigado. Realmente, já tem um episódio com a Ana Paula, que ela vai aparecer também. Tá. Você vem acompanhar a Ana Paula quando ela for gravar? Não, Só ela. Só Ela ela. veio te apoiar, tu não? só ela. O casal só tá ela. estremecido. É bom porque Cris. dá... Eu não gosto de fazer pressão, sabe? Justo. É bom. Bom demais. Mas sim, também, porra, adorei te receber aqui, Cara, cara. obrigado pelo convite. Te falar que cara. eu sou teu fã há muito tempo também. Fala, pior que fala. Você sabe? E vocês falam muito bem, pô, tem que aparecer mais. E pra ti, eu te dar um conselho, tu que é da XP assim no investimento, Uhum. abra um canal no YouTube. Tem o primo Caramba. rico, o primo pobre, faz o primo intermediário, sabe? Intermediário, é o primo agro lá. Primo né? agro, Já tem primo os agro. já tem os primos lá. É verdade, Tem? é Já verdade, tem. é verdade, tem mesmo. Mas cara. cria um canal no YouTube. Uma boa É, dica. põe Cria um um canal, primo cara. chapadão. Lá, alguma coisa. Mais um pra gente Primo começar a Chapadão. falar nas mentorias, né? Mais um assunto. Tá vendo? Verdade. É vídeo pra rede social e agora é vídeo. É pro Instagram e agora pro YouTube, que é uma rede social também importante. Podemos fazer. Curtiu a experiência do primeiro? Cara, muito bom, muito bom. Vocês foram bem legal. demais, pô. O primeiro aí. Obrigado, facinho. obrigado. Facinho. Gostei também. Aí da também com umas experiência. perguntas boas. No apresentador ajuda. É, com Ele certeza. conduz muito, né? Não, mas essa produção incrível, 15 pessoas pra cuidar É desse nosso verdade, episódio. verdade, exatamente. Obrigado né? às 15. Tem um Pô, aqui que a gente né? não gosta tanto, mas também não entra mais, né? É a última vez que ele Ele é vai gente entrar aqui. boa, É? gente boa. Léo, como é que é o nome? Léo o quê? Léo Richard, acha no Instagram, @Léo Richard lá. Arroba Léo Vocês vão ver a qualidade desse videomaker aqui, sensacional. Vai casar, né? Agora, Vai casar né? já já, Vai vai casar casar. já. Contrata ele, gente. Contrata ele. Contratem aqui pra pagar as Tem contas. que pagar, tem que pagar o casamento, tem que pagar a festa. @Léo Richard aí, por favor, dá um apoio pro nosso colega aí. E você que ficou até aqui, você merece também os parabéns por ter investido o seu tempo em conhecimento e ouvir essas duas feras, essas duas lendas. Espero de coração que você tenha curtido. Nós ficamos por aqui, mas semana que vem tem mais episódio, tem mais Olha o que eu aprendi, tem muito mais repertório, porque quem tem repertório vale mais. Obrigado pela presença, pela participação. Até o próximo episódio. Valeu!